Mateus 13, 44, Provérbios 1, 2. Mateus 13, 44 diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi. Vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Comprar o campo tem um preço. Trouxe cartão? Vamos dividir em 7 vezes sem juros. Chegou a hora de falar do preço. Para falar do preço, vira sua Bíblia para Provérbios 18, 1 e 2. Provérbios 18, 1 e 2. O solitário, toca na pessoa perto de você e fala assim: o solitário não é você. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu estou lendo na versão Almeida, revista e atualizada, por causa dessa expressão no final, que não aparece em outras versões. Por causa dessa expressão, verdadeira sabedoria. Embora outras versões digam palavras que correspondam à verdadeira sabedoria, mas eu queria exatamente essa. O reino dos céus, aliás, o solitário, busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu quero que você pense numa sabedoria que não é verdadeira, que é falsa. O insensato não tem prazer, eu estou no versículo 2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. O livro de Provérbios é quase todo ele escrito numa modalidade literária que a gente entende como poesia hebraica. E a poesia hebraica é diferente da poesia latina. No português, por exemplo, que é uma língua derivada do latim, as poesias se baseiam em rima e métrica. Nós fazemos poesia estabelecendo tempo para ficar agradável. Nós fazemos poesia fazendo os sons combinarem na rima para ficar agradável. De tal forma que as nossas poesias falam aos nossos sentidos. A poesia hebraica é diferente. A poesia hebraica, ela não combina rima e métrica. Na poesia hebraica se combina ideias, sentidos. Então, um verso estabelece uma ideia. O próximo verso ou contraria a ideia, ou acrescenta a ideia, ou repete a ideia, só que com outras palavras. Você está aí? Joia. Então, vamos pensar a poesia hebraica e ler o texto de Provérbios de novo, agora vendo a poesia hebraica em ação. O solitário busca o seu próprio interesse. Primeira ideia. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A ideia está sendo acrescentada. Próximo verso. O insensato não tem prazer no entendimento. Aqui, a primeira ideia está sendo repetida. A primeira ideia é: o solitário busca seu próprio interesse. Ele está repetindo a ideia
do solitário, só que agora o solitário está sendo chamado de insensato. O insensato não tem prazer no entendimento. Ele era solitário, agora ele é insensato. No primeiro verso, ele busca o seu próprio interesse. No segundo verso, ele não tem prazer no entendimento. Não ter prazer no entendimento é não ter prazer em entender o outro e ser entendido, em entrar num acordo. Ele não tem prazer em se relacionar, em fazer a relação funcionar, a comunicação ser entendida. Ele não tem prazer nisso. O que é uma repetição da primeira ideia. O solitário busca seu próprio interesse. O insensato não tem prazer em entender o outro, senão em externar o seu interior. Quando o insensato externa o seu interior, ele só está preocupado em falar o que ele sente e não em entrar num entendimento. Quando ele faz isso, ele está repetindo a ideia do segundo verso: insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Pegou? Poesia hebraica em ação. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. O segundo versículo, o versículo 2, pode ser perfeitamente percebido na disputa entre duas pessoas barraqueiras discutindo. Quem aqui já teve a rica oportunidade, gente, porque é uma oportunidade rica? Para quem estuda a gente, é a alma latente pronta para ser estudada. Quem já teve a oportunidade de ver dois barraqueiros discutindo? Já tiveram? Eu, sinceramente, adoro. Mas eu só adoro se eles não me meterem na briga. Se eles estiverem lá discutindo entre eles e eu puder ficar daqui olhando, só estudando como que eles fazem, o que eles põem para fora, o que eles dizem, expressões faciais, expressões corporais, emoções latentes em ação. Adoro. É uma oportunidade de ouro para estudar o ser humano com a alma latente, porque na hora do barraco, a alma está no seu estado puro. Não tem controle nenhum. Está solta na vida. Então, quem quer estudar a alma, está pronta. O que acontece quando duas pessoas barraqueiras discutem? Isso que o versículo 2 diz. O insensato não tem prazer em entender o outro. Ele só tem prazer em colocar para fora o que ele está sentindo. Eu estou com muita raiva. Mas o que nós vamos fazer? Não importa o que vamos fazer, eu estou com raiva. E isso vai mudar o quê? Não importa o que vai mudar, eu estou com raiva. E ele vai ficar falando da raiva dele a vida inteira, de como ele está se sentindo. E nada vai mudar, porque ele não está querendo mudar nada, ele não está querendo negociar, ele não está querendo consertar, ele não está querendo resolver. Ele só está querendo falar da raiva dele. Ou do medo, ou da ansiedade, ou do complexo de inferioridade, ou de como ele se sente diminuído na vida, ou de como ele não alcança nada, ou sei lá, ele não quer resolver o problema. Ele só quer botar para fora o que está sentindo. Vamos ver de novo o versículo 2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Não tem nada de errado em externar o interior. Gente sábia também desabafa, não é verdade? Gente sábia desabafa? Para quê? Para que gente sábia desabafa? Para resolver as emoções latentes e poder pensar direito e resolver o problema sem emoções. Não é assim? A gente põe para fora, não é? Despojar toda a malícia e acúmulo de maldade e receber com mansidão a palavra em voz implantada. Não foi isso que a gente aprendeu? Então,
Para alguém sábio, desabafar é importante? É. Mas, para se resolver, para o insensato, ele nem sabe que está desabafando. Porque ele nunca quis desabafar, ele não planejou desabafar. Ele só quer botar a dor dele para fora e, de preferência, fazer o outro sentir o que ele está sentindo. Insensatos em estado de dor costumam dizer assim: eu só quero que aquele desgraçado sinta o que eu senti naquele dia. Ele não sabe o que eu sentia, mas ele vai saber. Porque a única coisa que ele quer é fazer o outro sentir o que ele está sentindo. Porque o fato de ele estar sentindo é muito importante para ele. Toque numa pessoa perto de você e diz para ela assim: o que você sente não é tão importante assim. Resolve isso logo. Escuta, quando o insensato fica tanto tempo concentrado no que ele sente, ele perde a realidade de vista. E o problema não se resolve nunca, porque ele não está interessado em resolver o problema, ele está interessado em resolver a sensação. E quando a sensação passa, por alguma razão, o problema continua. Mas ele não vai resolver, porque agora eu não estou sentindo mais. Você já deve ter ouvido essa que vou falar agora. Eu tenho umas coisas para falar com fulano, mas eu tô calmo agora, não vou falar não. Quando eu tiver com raiva, uma hora quando eu tiver com raiva, eu vou pegar ele na hora da raiva, aí eu vou falar tudo, ó. E a pergunta é, para quê? Por que que eu vou falar com o fulano as coisas que eu quero falar na hora da raiva? Porque eu quero detonar com ele. Eu quero fazer ele se sentir horrível. Eu quero acabar com a vida dele. E para que, pelo amor de Deus? Vai melhorar a vida de quem você detonar com fulano? De ninguém. Vai piorar a vida dele e a sua, porque eu te conheço, você é gente boa, depois que detona os outros, fica a semana toda sentindo culpa. Não resolve. O insensato não tem prazer no entendimento, ele só quer externar o interior. O primeiro versículo, que é o assunto que eu quero trabalhar com você essa manhã, ele é repetido no segundo, mas a clareza da ideia está no primeiro versículo. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que o sábio Salomão está estabelecendo é que quem não vive a vida se planejando para relacionar. Gente, esse tema que a gente está trabalhando, modernamente, tem sido chamado de inteligência emocional. O básico da inteligência emocional é isso que a gente está vendo esse final de semana. Principalmente ontem à noite e hoje de manhã. A parte espiritual, a inteligência emocional não aborda. Mas o que a gente trabalhou ontem à noite, o que a gente está trabalhando hoje de manhã é basicamente o tema da inteligência emocional. E eu estou falando de inteligência emocional por causa da palavra sabedoria. O solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que Salomão está dizendo é que viver sozinho não é sábio.
Viver concentrado em si mesmo não é sábio. Você não vai muito longe na vida se você não se planejar para se relacionar com o outro, para levar o outro em consideração na sua vida. Porque a vida não funciona com você sozinho. Então você precisa se relacionar. Não tem jeito. Triste de quem precisa, né? Você precisa, então, dar seus pulos e se relacione. O que Salomão está dizendo? Ele está dizendo que existe uma verdadeira sabedoria e, portanto, existe uma falsa sabedoria. E é por isso que eu peguei essa versão que fala da verdadeira sabedoria. Se tem uma verdadeira, tem uma falsa. Tiago se refere a essa sabedoria em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13. Tiago capítulo 3, e eu não vou abordar o texto de Tiago, porque a gente não tem tempo para isso, mas eu recomendo muito que você vá lá para Tiago capítulo 3 e dá uma olhada no texto sobre a sabedoria, a segunda parte do capítulo 3 de Tiago. Tiago compara lá a sabedoria verdadeira com a sabedoria falsa. E a diferença entre a sabedoria verdadeira e a sabedoria falsa é a diferença entre a pessoa ser justo e inteligente e a pessoa ser esperta. É diferente. Pessoas que estão nessa sabedoria falsa, ela usa de esperteza para levar vantagem do outro. Então o relacionamento dela com o outro não é para cuidar do outro. O relacionamento dela com o outro é só para sugar do outro. E ela espertamente leva vantagem. Como disse Paulo, os ímpios irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. A esperteza produz esse mover na vida do indivíduo que ele não vai a lugar algum, porque ele não é sábio de verdade, ele é esperto. Eu vou te dar um exemplo, porque esses conceitos são tão estranhos para a nossa sociedade que falar deles não fica claro sem exemplo. Eu ouvi uma conversa de um vendedor e, na verdade, eu estava biscoitando a conversa dele. Biscoitando é uma palavra que a Berê usa muito. E biscoitar é um verbo. Eu biscoito, tu biscoita. Eu biscoito não porque eu não biscoito. Foi só essa vez. O verbo biscoitar tem a ver com escutar a conversa dos outros. Os adolescentes chamam esse verbo de comer conversa. Estava eu lá biscoitando, quer dizer, eu estava numa conversa, tinha uma pessoa do meu lado conversando outra conversa. Mas eu ouvi porque ele era muito envolvente na conversa dele. E ele estava contando para outra pessoa como que ele é um bom vendedor. Ele estava explicando para outra pessoa que alguém esteve na loja que ele trabalha e a pessoa queria uma coisa e no final das contas a pessoa não comprou a coisa que queria porque ele não tinha na loja, mas comprou outras coisas que a pessoa não queria comprar porque ele é um bom vendedor. E ele está aqui do lado comentando essas coisas e eu estou aqui com uma pessoa, mas eu tenho 2 ouvidos, eu coloquei esse aqui e ouvi. Desculpa. Eu ia falar com ele na sequência dessa pessoa. E terminei com essa pessoa, e aí fui conversar com ele. Era outro assunto, não tinha nada a ver com as vendas dele. Mas a primeira coisa que eu disse para ele foi: meu filho, eu vou te dar um conselho de graça. Eu falei: meu filho, não venda para o seu cliente o que ele não quer comprar. Por quê? Porque quando o seu cliente chegar em casa e ele olhar para as coisas que ele comprou e ele não queria comprar, ele vai te odiar. Você é bom de vendas, então você é capaz de entrar na cabeça do indivíduo
e fazer ele pensar o que você quer que ele pense, mas ele só estará sob seu controle por alguns poucos minutos enquanto você está na frente dele. Assim que ele se afastar de você, ele sai do seu controle e ele não pensará mais com a multidão de argumentos que você enfiou na cabeça dele. E quando ele pensar por conta própria, ele vai odiar você. Ele vai odiar você porque ele vai pensar assim: aquele desgraçado. E eu estou sendo bonzinho, porque ele vai xingar pior. Daquele vendedor me empurrou esse produto. Quem já viveu isso e xingou o vendedor quando chegou em casa? Estou te falando. Eu falei para ele, o seu cliente vai te odiar quando ele olhar o produto que ele comprou. E aí duas coisas vão acontecer. Ele vai evitar você e a sua loja e vai falar mal de você para quantas pessoas ele puder. E aí eu disse para ele, o resultado disso vai ser: você vende agora e não vende nunca mais. Então eu disse para ele, melhor coisa é você dizer para o seu cliente assim: não compre isso, porque não é bom para você. E o seu cliente sair da loja sem comprar nada, você perdeu uma venda e ganhou um cliente para todo sempre. Quando Salomão fala da verdadeira sabedoria, ele está falando de uma sabedoria que considera o outro e o bem-estar do outro, porque o outro e o mal-estar do outro vai dar uma volta e vai me acertar de novo. O problema do outro é sempre meu, em segunda instância. E quando eu sou egoísta, egocêntrico, quando eu só penso em mim, quando eu sou esperto, e eu ajo com esperteza, na minha esperteza eu levo vantagem do outro hoje, mas essa vantagem que eu levei dele hoje vai dar uma volta no mundo e vai acertar a minha cabeça, e quando voltar, ela vai voltar com uma marreta 100 vezes mais pesada do que eu usei com a pessoa aqui agora. Então, não é sábio, não é inteligente ser esperto. É isso que Salomão quer dizer quando ele diz: o solitário busca o seu próprio interesse, mas ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então ele está dizendo, não vale a pena ser solitário e não vale a pena ser esperto. É melhor viver em relacionamentos e é melhor ser sábio. A sabedoria cuida do outro sem esperar nada em troca, porque a sabedoria sabe que terá muito em troca, mesmo não querendo nada em troca. Você está aí? Por que eu estou lendo esse texto? Para te ajudar a entender que o preço a pagar não é um preço desinteressado. Porque eu podia dizer para aquele vendedor, simplesmente, meu filho, o que você está fazendo de manipular uma pessoa para comprar o que ela não quer comprar é pecado. Toma vergonha e vai amar o próximo como a ti mesmo. Eu podia ter feito isso. E seria verdade, não seria? Mas em vez disso, eu dei para ele um novo interesse. Meu filho, para de se concentrar em venda e se concentra em acumular clientes. Para de se concentrar em vender uma vez e se concentra em vender para sempre.
Isso é sabedoria. Quando o indivíduo foi, vendeu tudo e comprou o campo, ele não comprou o campo só porque comprar o campo está certo. Ele comprou o campo porque tem um tesouro lá. Então, o que eu quero te dizer sobre o preço? Todos os preços, todas as 7 vezes do preço que vou passar para você hoje, elas poderiam simplesmente ser classificadas como faça porque é isso que Deus quer. E se você fizer assim, vai dar certo também. Em geral, o povo de Israel colocavam as regras sempre desse jeito. Você tem um Deus? Tem, então obedeça a seu Deus. Ponto. Na cultura dos judeus, não é necessário explicar a lei. Só é necessário aplicar a lei. O que eu vou ganhar com a lei? Não importa, faça. Você tem um Deus? Tenho. Esse aqui é seu Deus? É. Então ele mandou você fazer, faça. E quem se submete, sabiamente, vai ganhar dividendos. Foi isso que Salomão quis dizer quando ele disse que a sabedoria nasce no temor do Senhor. Pessoas tementes a Deus são sábias. Mesmo que essas pessoas tementes a Deus não tenham um QI alto e não consiga fazer os cálculos que, por exemplo, eu fiz com aquele vendedor, ajudando ele a entender: meu filho, você está estragando sua carreira, conseguindo uma venda boa, mas está estragando a carreira. Esse indivíduo não tem que entender isso. Ele só tinha que amar o próximo como a si mesmo. Se ele ama o próximo como a si mesmo, ele não tem que entender nada sobre inteligência emocional, nem tem que entender de vendas, nem tem que entender de clientes. Se ele ama o próximo como a si mesmo, que é o que manda a lei, ele não faria isso com aquele coitado daquele homem que comprou um monte de coisa que não precisava. Porque eu fiquei com pena do homem. Quando eu escutava ele se gabando, fiquei com uma pena. Coitado, gente. O cara gasta um dinheiro que não tem, compra um monte de coisa, chega em casa e olha, não preciso disso. Só porque o vendedor é bom. Eu fiquei com pena. Se você teme a Deus, você obedece os mandamentos, porque teme a Deus. Resultado de obedecer os mandamentos? Sabedoria. Porque quem é sábio vai fazer o que é certo. Mas vai fazer o que é certo porque sabe que vai dar um resultado lá na frente. Quem é temente a Deus vai fazer o que é certo, porque Deus mandou. Mas ele também vai ter um resultado lá na frente igual o outro que entendeu o que estava fazendo. Então, eu quero que você entenda que se você não entender, pague o preço a si mesmo, que vai dar certo lá na frente. Você está aí? 7 desafios para manter a unidade. Desafio número 1: valorizar a unidade acima dos interesses individuais. Eu tenho uma escolha. Ou eu mantenho a unidade e levo lucro, e tomo prejuízo, quer dizer, eu mantenho a unidade e tomo prejuízo, ou eu quebro a unidade e recebo um lucro. O que é mais importante, a unidade ou o lucro? A unidade. Lembra que Jesus podia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu unidade? Por quê? Porque se você tiver a unidade, o resto vem junto. Você está aí? Então, toda vez que o que tiver em jogo for a unidade, não importa qual seja a outra coisa, a unidade tem que ser mais importante. Eu vou fazer a unidade acontecer. Jesus estava falando de unidade no capítulo 18, que a gente trabalhou ontem de manhã.
E Jesus disse que quando eu e o meu irmão quebramos a unidade, eu preciso ir até ele e fazer a unidade voltar. Haja o que houver. E se o irmão não quiser a unidade comigo de jeito nenhum, já fiz tudo que podia fazer, então eu preciso tirar ele da unidade para que a unidade funcione sem ele. Mas eu não posso parar de lutar pela unidade até tê-la. Porque a unidade é mais importante do que qualquer coisa. Você está aí? Então, primeiro desafio, valorizar a unidade acima dos interesses individuais. Segundo desafio, separar o que sinto do que sou para não me sentir falso. Segundo desafio, separar o que sinto do que sou para não me sentir falso. Escuta isso. Satanás chama de falso quando você age para o bem da unidade, ele chama isso de falsidade, porque ele quer ver o circo pegar fogo. Então, quando você está sentindo raiva, mas é alguém importante para você, e você engole, ignora a sua raiva, e em vez de socar, você afaga a cabecinha e chama de querida. Oh, querida. O que Satanás cochicha no seu ouvido? Sua falsa. Mó falciane a pessoa. Fala a verdade que você está com raiva. Então, escuta isso. Satanás só quer ver o circo pegar fogo. Por isso que ele está te chamando de falso. Eu me lembro que na infância, às vezes, os meninos se estranhavam no pátio do colégio, e aí eles preparavam para a briga, e ficavam olhando um para a cara do outro, de cara fechada, mas brigar mesmo não brigava, aí ficava ali, se rodando. Mas brigar não brigava. Aí aparecia uns mais experientes no negócio, que queria ver o circo pegar fogo. Chegava na frente de um menino que estava na frente do outro, assim, eles estavam se olhando. Chegava na frente de um, colocava a mão na frente da boca dele e falava assim: se você for homem, cospe aqui. Aí o menino, tadinho, não sabia o que estava fazendo, cuspia. Quando ele cuspia, o cara tirava a mão, ele cuspia na cara do outro. Aí começava a briga. Eu preciso te contar uma coisa. Satanás adora ver o circo pegar fogo. Ele faz qualquer negócio para o circo pegar fogo. E um dos negócios que ele faz é te chamar de falciane. Mas o verdadeiro nome disso, escuta, se eu estou com raiva de uma pessoa, eu consigo chegar para ela e falar calmamente, tratá-la com educação, abençoar a vida dela, afagar a cabeça e dar um beijo. O nome disso não é falsidade. O nome disso é domínio próprio, maturidade. O nome disso é inteligência emocional. Mas Satanás chama de falsidade por quê? Porque ele quer ver o circo pegar fogo. Por isso, escuta. Por isso, eu preciso aprender a separar o que eu sinto do que eu sou. Lembra do salmista? Vocês viram isso numa visão de cura.
Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está deprimida dentro de mim? Alma, você espera em Deus, porque você está deprimida. Você está abatida, eu não. Quem está com raiva? Minha alma. Quem está odiando fulano? Minha alma. Quem está chateado? Minha alma. Quem está sentindo inveja? Minha alma. Eu estou bem. Eu não tenho esses problemas. Minha alma tem. Eu estou bem. Eu sei que o conceito não ficou claro ainda. Porque eu estou dando para você um conceito que vai na contramão da cultura. Então, ele não faz sentido. Você ainda vai se sentir falso. Então, me deixe compartilhar uma ilustração. Ilustrações falam mais do que ideias. Eu atendi uma mãe, isso é uma ilustração, tá bom? Eu atendi uma mãe que não conseguia sentir amor pelo filho. O filho dela devia ter 6, 7 anos. E a raiva dela, a dor dela, o sofrimento dela, que ela trouxe para a gente resolver no gabinete, era que ela tinha 3 filhos. Esse menino, com 6 para 7 anos, ela não conseguia amá-lo. E essa foi a fala dela: pastor, eu não consigo amar meu filho, mas eu amo os outros 2. Mas esse eu não amo. Pastor, se eu pudesse, eu batia nesse menino dia e noite. Fala dela. E eu percebo que eu trato o menino diferente dos outros. Mas pastor, ele é meu filho igual os outros. Ela usou a palavra parir. Eu pari ele igual pari os outros, é meu filho. Eu quero amar meu filho, mas eu não consigo. Começamos a estudar a história dela para entender por que ela não ama o menino. Estudamos a história dela, fizemos uma anamnese geral para entender tudo. E aí chegamos à seguinte conclusão. Ela tinha um problema sério com o pai. E o menino herdou a aparência física e o temperamento do avô paterno, do avô materno. Pensa. O que estava acontecendo com ela é o que Freud chama de transferência. No processo de transferência, você pega uma emoção do passado e despeja em alguém do presente e sente como se fosse aquela pessoa. E você não tem a menor ideia de por que eu estou sentindo isso por fulano. Transferência. E aí ela odiava o filho com o ódio que na verdade era do pai dela. Depois que nós entendemos, diagnóstico feito, eu falei para ela assim: você acha que você tem um problema, mas você tem 2. Não é um problema só, são 2 problemas. Problema número 1, você tem uma dificuldade com o seu pai que precisa ser resolvido. Você vai gastar aí uns 2 anos para resolver isso. Problema número 2, você tem um filho com sede de maternidade em casa. E o menino não pode esperar 2 anos para começar a receber de você. Na verdade, você está atrasada com ele uns 2 anos. O menino já está andando no processo traumático por falta de mãe. E você precisa, falei para ela, você precisa separar os problemas, porque você colocou os 2 na mesma mesa como se fosse um problema só, mas não são 2. Você tem que pegar essa mesa aqui e colocar um problema, pegar outra mesa e colocar outro problema, e trabalhar esse problema sem pensar naquele, e trabalhar esse problema sem pensar naquele. São problemas diferentes. Sua dificuldade com seu pai, que detona outras áreas da sua vida, precisa ser resolvida. A carência do seu filho precisa ser resolvido à parte. E a pergunta dela, que não quer calar, foi: pastor, mas se eu só vou resolver aquele problema daqui a 2 anos, como é que eu vou resolver o problema do meu filho agora? Então eu disse para ela: você acha que o seu filho recebe seus sentimentos, mas ele não recebe seus sentimentos.
seu filho recebe suas ações. E é isso que precisa mudar. Você precisa dar para o seu filho o que você sabe que ele precisa, independente de como você esteja se sentindo. Porque o seu filho precisa disso. Trate-o com amor e ele se sentirá amado. Só isso. Trate-o com palavras de afirmação, com toque, com tempo de qualidade, com serviço e com presente. Dê para ele as 5 linguagens do amor e ele vai se sentir amado. Pergunta dela: pastor, mas eu não vou estar sendo falsa? Então eu disse: pergunta errada. A pergunta certa é: eu vou estar resolvendo o problema do meu filho? Vou. Então tá bom. Essa ilustração ajuda você a entender que eu preciso separar o que eu sinto de quem eu sou, porque senão eu vou me sentir falso quando eu investir na unidade, porque a unidade precisa de investimento. E muitas vezes eu vou investir na unidade andando na contramão do que eu sinto. Um marido chateado me contou a seguinte história. Na verdade, ele estava procurando um cúmplice quando ele contou essa história. Mas fica tranquilo, eu já contei para ele que ele estava procurando um cúmplice. O marido chateado chegou para mim e disse: pastor, a minha mulher, aquela cara de pau, ficou uma semana sem falar comigo, sem dar o ar da graça. Eu tentava falar com ela, ela fazia cara feia e não me respondia. Semana toda assim, pastor. No sábado, ela costuma todo sábado ir na feira. Chegou toda sorridente e falou: ô amor, me dá o dinheiro da feira, porque vou fazer uma comida especial para as crianças. Ele falou para mim assim: pastor, fiz igualzinho ela. Semana toda eu falava, ela não respondia, fiz a mesma coisa. Levantei, saí como se não tivesse ouvido e fui cuidar da minha vida. Ele não foi cuidar da vida dele, ele foi falar comigo porque ele ficou ruim por ter feito isso. Pastor, você não acha que eu estou certo? Não, eu não acho que você está certo. Mas pastor, na hora que ela não está precisando de mim, fica de cara feia. Na hora que precisou, mudou tudo. Ah, não é assim não, pastor. Então, o que eu disse para ele? Eu falei para ele: meu filho, quem é o supridor da casa? Você. Quem que tem que botar dinheiro em casa para as crianças comerem na hora do almoço? A refeição especial de sábado. Você. O estado emocional da sua mulher ou o seu estado emocional não muda isso. Você ainda é o supridor da casa. Ah, mas eu não estou me sentindo bem. Isso não muda a sua obrigação. Faça. Toca na pessoa do lado e fala para ela assim: faça. Mas para agir assim, escuta, para agir assim, eu preciso separar quem eu sou de como eu me sinto, porque senão eu me sinto falso. Eu sou uma pessoa boa, nascida de novo, cheia do Espírito Santo, que cumpre com as minhas obrigações diante de Deus. É isso que eu sou. Às vezes eu me sinto invejoso, vingativo, irritado, magoado, com vontade de explodir o planeta. Mas isso que eu me sinto não me define. Por isso que o salmista falou: por que você está abatida, minha alma? O salmista chama minha alma de você. Ele não chama minha alma de eu. Minha alma é outra coisa. Eu sou alguém.
Eu não vou deixar minha alma me comandar. E mais, quando eu fizer a coisa certa, não vou deixar minha alma ficar me chamando de falso. Não, falso é você. Eu sou o verdadeiro nessa casa. A verdade está comigo. Se tem alguma falsidade aqui, está em você, alma. Mas nós vamos mudar isso. Eu dou um jeito em você, eu faço você ficar certa ainda. Até Jesus voltar. Eu te ponho nos eixos. Você está aí? Primeira prestação do seu pagamento: valorizar a unidade acima dos seus interesses pessoais. Segunda prestação do pagamento: separar o que sinto do que sou para não me sentir falso. Falso é o diabo. Falsa é minha alma. Eu sou verdadeiro. Terceira prestação, ou terceiro desafio para manter a unidade: duvidar das emoções negativas e acreditar no que sabe sobre o outro. Duvidar das emoções negativas e acreditar no que sabe sobre o outro. Em geral, nossa sensação nos define. E elas se tornam para nós uma espécie de conjunto verdade, que parece ser muito mais verdade do que a realidade que estamos vendo. Aliás, nosso conjunto emocional molda a realidade, faz a gente ver. Por exemplo, se você estiver se sentindo rejeitado e você tem um melhor amigo que faz parte de um grupo de 4, e vocês 4 só andam juntos. No momento em que você está se sentindo rejeitado, aconteceu por alguma razão, o seu melhor amigo abraçou outra pessoa e saiu cochichando alguma coisa no ouvido. Sua leitura do fato vai ser: tá vendo, me rejeitou, sai com todo mundo menos comigo. Não, ele só saiu com uma pessoa. Não, mas é comigo o problema. Porque ele só não saiu comigo. Vocês não eram em 4? Ele não saiu em 2? Então sobrou 2. Tem mais gente na mesma condição que você, mas você não consegue ver isso. Sua visão é moldada por suas sensações. Pior, ele saiu cochichando no ouvido do outro. Aposto que estava falando mal de mim. Mas como é que você sabe que ele está falando mal de você? Ora, eu não estou lá. Mas tem um monte de gente que também não está lá. Ele não pode estar falando mal, por exemplo, do Papa Francisco, que também não está lá. Não, se bem que do Papa Francisco ninguém tem coragem de falar mal, né? Madre Teresa de Calcutá. Ele pode estar falando mal de 7 bilhões de pessoas que não seja você, mas você tem certeza absoluta que é de você. Por quê? Porque sua emoção de rejeição molda como você enxerga o mundo. O mundo vai ser enxergado sob sua percepção de dor psicológica. Por que você está vendo o mundo assim? Porque você está se sentindo rejeitado. E nessa sensação, você tem 10 evidências. Das 10 evidências, uma concorda com a sua sensação e 9 discordam e comprovam categoricamente que sua sensação está errada. Mas você não consegue ver as 9 que comprovam o contrário, e você só consegue ver a 1 e a endeusa e coloca ela no patamar mais alto. Olha aqui, ó, a prova cabal de que é isso está aqui. Você olhou as outras provas? Não, não quero. E aqui eu preciso abrir um parênteses para ajudar você que não está nesse jogo.
porque eu te coloquei como quem está jogando o jogo. Você é a pessoa envenenada. Mas eu estou te tirando de fora e você está olhando a outra pessoa envenenada. Dentro desse parênteses que estou abrindo. Quando você lida com alguém que tinha 10 provas, uma era a favor, 9 era contra, portanto, está categoricamente, racionalmente provado que o sentimento dela está errado. Se você não é a pessoa que está tendo a sensação, não jogue o jogo de mostrar para ela as 9 provas. Ela não vai ver. E pior, ela vai entender que mostrar para ela as 9 provas é uma prova de que você é o culpado. Porque se você não fosse culpado, por que está tão preocupado nessas 9 provas? Então vai por mim, deixa a pessoa desabafar, botar a dor dela para fora, a mágoa dela para fora, vai dar mais certo do que tentar racionalizar. Racionalizar emoções no outro não dá certo. Dá certo racionalizar a emoção em você. Quando você estiver fazendo o julgamento, aí vale a pena você abrir a cabeça e falar assim, vamos olhar isso direito? Por que eu estou querendo tanto que seja desse jeito? Porque eu estou me sentindo rejeitado. Vamos botar rejeição aqui, vamos analisar os fatos, só os fatos. Mas eu preciso te contar, eu já fechei o parênteses em que eu te tirei da equação, tá bom? Já te botei na equação de novo. Eu preciso te contar que se você é a pessoa que está sentindo a dor e está fazendo a análise para ver os fatos e não a dor, primeira coisa que você tem que fazer é se livrar da dor. Porque toda avaliação dos fatos que você chamar de eu estou avaliando os fatos friamente agora. Você ainda está com aquela emoção? Estou. Então você não está avaliando friamente. Entendeu? Primeira coisa que se faz. Você quer ver os fatos de verdade? Então acha alguém neutro, desabafa, bota essa coisa toda para fora, fala, até não ter mais nada aqui dentro. Aí depois sim, vai avaliar os fatos. Por que eu estou te contando isso? Porque eu vejo muitas pessoas que sabem que eu olho os fatos além das emoções das pessoas e elas já chegam e começam uma conversa comigo falando assim, pastor, eu sei que você vai falar que é minha alma, mas eu já avaliei os fatos friamente e está escorrendo de dor emocional. Não avaliou? Como que você avaliou os fatos friamente se você está embriagado? Não, olha só, você vai falar que é alma, mas olha isso aqui é fato, pastor. Então, para tudo e vai desabafar primeiro. Depois você vai conseguir avaliar os fatos. Enquanto sua alma estiver embriagada de dor psicológica, você não é capaz de avaliar fatos friamente. Você está aí? Duvide das suas emoções e acredita naquilo que você sabe sobre o outro. Por quê? Porque suas emoções sempre querem ver o circo pegar fogo. Pastor, mas eu ainda não desabafei, não consegui avaliar os fatos. Duvida das suas emoções a si mesmo. Mas e se elas estiverem certas? Primeiro, raramente elas estão certas. Eu estou nisso há décadas, avaliando gente. Já descobri. Raramente suas emoções estão certas. Mas vamos imaginar uma hipótese rara de ela estar certa. Você ainda ganha em sabedoria se você ignorar suas emoções. Se o que você estava sentindo era a realidade dos fatos, agir na contramão do que sente ainda é vantajoso. Mas eu vou tomar um prejuízo, ainda é vantajoso, vai por mim. A unção da unidade vai fazer um milagre tão grande, vai mover as coisas numa direção tão boa, que no final das contas, você vai ficar na vantagem mesmo tendo passado por otário. Pegou aí a terceira prestação? Estamos dividindo no cartão 7 vezes. Sem juros. Primeiro desafio para manter a unidade, valorizar a unidade acima dos interesses individuais. Segundo, separar o que eu sinto do que sou para não me sentir falso. Terceiro, duvidar das emoções negativas e acreditar no que sabe sobre o outro. Quarto,
Quarto desafio para manter a unidade: assumir a responsabilidade sobre as próprias emoções. Sua emoção, sua responsabilidade. O que isso significa? Significa que toda vez que você está com raiva e diz que o problema é do outro e que você está aguardando que o outro resolva para você parar de sentir raiva, você está no caminho errado. Minhas emoções, meu problema. Mas eu só vou me sentir diferente quando o outro mudar. Não, você vai se sentir diferente quando você mudar. Como eu me sinto é um problema meu. Mas o outro fez para eu ficar com raiva. O que o outro fez é problema dele. O que você sente é problema seu. Resolva o que você sente. Por quê? Porque o outro não vai mudar. E eu vou ficar esperando o outro mudar para eu parar de sentir. E aí eu continuo sentindo. E quanto mais eu vejo que o outro não melhora para eu mudar a minha sensação, mais a minha sensação ganha veneno e ganha força. E pior é que na minha dor em relação ao outro, eu vou estar sempre torcendo que o outro fique pior para alimentar o meu sentimento de vingança e a minha sensação de que o outro está pagando o preço do que fez comigo. E quanto mais eu vejo o outro bem, pior eu fico. E quanto pior eu ficar, mais eu verei o outro bem. Porque na minha dor, qualquer coisa de bom que acontecer com o outro, eu vou registrar como uma injustiça. Vou me sentir mal. Muitas vezes eu escuto pessoas falando assim: fulano fez isso, isso e isso comigo, olha lá como é que a vida dele está boa. Eu conheço o fulano e eu sei que a vida dele não está boa, mas não adianta dizer para essa pessoa que não está, ela não vai entender. Porque ela quer, porque quer acreditar que a vida é injusta e que o outro está bem e ela está mal. Então, você precisa separar as coisas. A vida de fulano é da conta dele. Minhas emoções é da minha conta. Eu estou com raiva. Eu preciso parar de sentir raiva, porque essa raiva está me envenenando. Essa raiva está atrapalhando o meu sistema circulatório, está criando ansiedade, está criando depressão. Essa raiva está me matando. Eu tenho que resolver minha raiva. Mas como é que eu vou resolver minha raiva, pastor? Como que eu vou resolver minha raiva? Esse fulano fica lá fazendo aquelas coisas. Então, sua raiva não tem que ter a ver com o que fulano está fazendo ou deixando de fazer. Sua raiva é um problema seu. Começa com você entendendo que suas emoções não é problema do outro. E a partir daí, você para de se concentrar em tentar mudar o outro para mudar suas emoções. Você começa a se concentrar em mudar as suas emoções e deixar o outro sem mudar. Toque na pessoa do seu lado e fala para ela assim: o outro não vai mudar. Diga para ela assim: conforme-se. Eu sei que a sua alma gritou agora. E a sua alma falou assim: pastor, mas se o outro não vai mudar, aonde que entra Deus? Pensou, não pensou? Sabia. Deus não é capaz de mudar o meu marido, então é isso que você está falando? Deus não é capaz de mudar a minha esposa? Deus não é capaz de mudar o meu filho? E aí você está aí argumentando com medo da minha afirmação que o outro não vai mudar. Está morrendo de medo, né? Então, escuta isso. Quando eu digo que o outro não vai mudar, o que eu quero dizer é: desista da sua cruzada para fazer o outro mudar. Muito provavelmente o outro vai mudar, mas quem vai mudar ele é Deus e ele mesmo, e não é da sua conta. E pior, não há nada que você possa fazer para o outro mudar. Pastor, mas eu posso orar. Joia, ore. Mas não fica esperando o outro mudar para você mudar a sua vida. Porque você adia a sua vida para esperar o outro mudar. Quando ele mudar, eu mudo.
E a sua vida está parada. O seu veneno está aumentando. E você está se envenenando, e se envenenando, e se envenenando. Esse veneno que está aí dentro vai gerar, se Deus livre e guarde, né? Como dizia a vovó, que Deus livre e guarde. Esse veneno que você não resolve vai gerar AVC, problemas do sistema nervoso, problema no coração, problema no aparelho digestivo. Não, pastor, mas se Deus quiser, o fulano vai mudar e eu vou me sentir melhor e nada disso vai acontecer. Até quando você vai esperar para assumir a responsabilidade sobre suas emoções? A emoção é sua. Escuta isso. Escuta. Muitas vezes a unidade é prejudicada porque eu estou tão magoado com um fulano que não muda que eu não quero que nada dê certo ao meu redor, porque eu quero que as coisas deem errado, para que o fulano veja dando errado e se convença. Aí tudo dá errado porque eu estou querendo que dê, e eu saboto para dar errado, e aí quando dá errado eu aponto para o fulano e falo para ele assim, tá vendo o que você fez? E o fulano continua errado, e quem paga o preço da minha sabotagem sou eu. Troca. Então, escuta isso. Para de tentar mudar o outro. Cresce você. Resolve sua alma você. Para de guardar sua dor como se a sua dor fosse a razão para o outro mudar. Sua dor é a razão para você piorar, afundar, desgraçar, adoecer. Sua dor não melhora o outro. Eu não quero melhorar, porque se eu melhorar, o outro vai relaxar. Eu tenho que sofrer para ele ver eu sofrendo e tomar postura. Toca na pessoa do lado e fala assim, tolinho. Assumir responsabilidade sobre suas próprias emoções. Para você que é líder do programa de cura, para você que é facilitador, para você que é conselheiro leigo, para você que é pastor, escuta uma coisa. Quando eu falo de assumir responsabilidade sobre suas próprias emoções, eu estou falando de um conceito que as pessoas que entram novas no programa de cura não são capazes de alcançar. Entendeu? Quando eu falo sobre assumir responsabilidade sobre suas próprias emoções, eu estou falando de um conceito que as pessoas novas no programa de cura, maioria absoluta delas, salvo uma ou outra, não são capazes de alcançar. Então, não invista nisso no começo do programa de cura. No começo do programa de cura, o que nós fazemos? Nós incentivamos as pessoas a culpar os pais dela. Você está sofrendo assim por causa do seu pai, que foi mal contigo. E é legal isso é muito importante. A primeira fase do programa de cura, até o terceiro passo, mais ou menos, a pessoa aprende a culpar alguém. Porque para sair do buraco, ela tem que culpar alguém. É normal, é assim, faz parte das fases. Entendeu? Então, quando uma pessoa do programa de cura que começou, está culpando todo mundo, culpando o pai dela, culpando a mãe, o cachorro, o vizinho, deixa ela culpar, faz parte. Não vai empurrar na cabeça da pessoa garganta abaixo, que nada, você é responsável por suas emoções. Não, foi seu pai, porque o seu pai destruiu sua vida até os 10, mas depois dos 10, o que você fez? Não faz isso com a pessoa, ela não está pronta para isso. Ela está começando, deixa ela culpar o pai dela em paz. Deixa. Mas pastor, a pessoa está destruindo a vida dela e botando a culpa no pai. Mas agora, nessa fase, é assim mesmo, entendeu? Quando ela entrar no quarto passo, fizemos minuciosa e destemida autoavaliação moral de quem? Fizemos minuciosa e destemida autoavaliação moral de quem? Aí ela começa a cair na real que o que está em jogo é o nós mesmos, o negócio. Que não dá para fazer autoavaliação minuciosa e destemida do outro, é de nós mesmos o negócio.
E ela começa a perceber que sim, é verdade, o pai dela feriu, mas ela continuou a destruição na vida dela, e o responsável pela vida dela hoje é ela. Mas você não pode empurrar isso garganta abaixo da pessoa quando ela ainda está se construindo. Ela não vai entender. E pode ficar tranquilo. Mesmo que você soltar no meio, ela não vai entender. Mesmo que você, durante as suas palestras, contar isso para ela, ela não vai entender, não entra. O sistema dela não permite que entra. Você só tem que ficar em paz ao notar que não entra. Porque é normal que não entre. Vai começar a fazer sentido para ela no quarto passo, quando ela começar a perceber que a autoavaliação é de nós mesmos, quando no quinto passo ela dividir essa autoavaliação consigo mesma, com Deus e com outro ser humano, e quando no sexto passo ela prontificar-se inteiramente a deixar Deus remover todos os defeitos de caráter, ou não remover. Tem alguns que eu quero ficar para mim, mas o problema é meu. Se eu não quero resolver, eu assumo a responsabilidade. Lá para o final do programa, no 12º passo, você pode falar para ela com todas as letras: suas emoções, sua responsabilidade. Ela já está mais ou menos pronta para entender. Se ela continuar fazendo o programa de cura, lá pelo 3º programa de cura, que ela terminou o primeiro, fez o segundo como facilitadora, fez o 3º como líder de programa, lá pelo 4º programa, ela vai procurar você e falar assim: gente, eu entendi aquele negócio de que minhas emoções, minha responsabilidade. Escuta, o crescimento é progressivo, é processual. E você não pode cobrar que os pequeninos vão para o seu nível só porque você foi para o próximo nível. Tem coisas que fazem sentido para você depois de 4 anos no programa de cura, e só porque a sua luz brilhou, você quer que os pequeninos entendam também. Eles não entendem, é normal que eles não entendem. Deixa os bichinhos em paz. Entendeu? Desafios para manter a unidade. Primeiro, valorizar a unidade acima dos interesses individuais. Segundo, separar o que sinto do que sou para não me sentir falso. Terceiro, duvidar das emoções negativas e acreditar no que sabe sobre o outro. Quarto, assumir a responsabilidade sobre as suas próprias emoções. Quinto, aceitar e administrar as diferenças individuais. Não começa com administrar. Começa com aceitar. Aceitar e administrar as diferenças individuais. Registrou? Então, por que aceitar é importante? Aceitar e administrar as diferenças individuais. Não é só administrar, é aceitar. Aceitar primeiro, depois administrar. Por que aceitar é tão importante? Porque nossa geração vive debaixo de uma premissa de liberdade, igualdade e fraternidade. A gente tem uma conversa fiada, que não é real nem aqui nem no céu, de que todos são iguais. Gente, isso é doideira. É só você olhar ao seu redor. Olha ao seu redor falando essa frase: todos são iguais. E veja o tamanho da besteira que você está falando. Mas a gente enfiou na cabeça que todos são iguais. O problema da premissa de que todos são iguais é que eu quero que o que me faz bem faça bem para o outro, que o que faz bem para o outro faça bem para mim, que o que torna a minha vida confortável torna a do outro também confortável. Gente, isso não é assim em lugar nenhum. Tem coisas que tornam a minha vida muito confortável e que acaba com a sua. Tem gente que não dá conta. E eu tenho de entender o outro. Os africanos fazem uma refeição por dia. Alguns tribos africanas fazem uma refeição por dia. Eles estão bem, obrigado. Eles acham super estranho que você coma tantas vezes num dia só.
Eles acham muito estranho. Se a gente estabelecer que eles estão certos, então você está encrencado. Se a gente estabelecer que você está certo, eles estão encrencados. Você deve estar pensando que não, né? Mas estão. A vida deles está indo bem daquele jeito. Escuta isso. Tem diferenças. E antes de administrar as diferenças, você precisa aceitá-las. Aceitar que o outro é diferente de mim. Mas, principalmente, aceitar que eu sou diferente do outro. E o que eu chamo de certo, ou o que eu chamo de justo, ou o que eu chamo de correto, ou o que eu chamo de melhor, eu tenho que sempre perguntar: correto para quem? Justo para quem? Melhor para quem? Confortável para quem? Os individualistas, eles veem o mundo buscando a igualdade. Mas igualdade para ele é sempre uma igualdade que seja confortável para mim. Todos precisam ser iguais, desde que eu esteja confortável. Se eu não estou confortável, não está igual. Não está igual. Os complexados com complexo de inferioridade, não importa como as coisas estejam, para ele está sempre ruim. Porque na comparação, como o do outro está diferente, o do outro é melhor. O dele é pior. Se trocarem de lugar, o do outro fica pior e o dele fica melhor. E não importa o que fizer, por causa do complexo dele, o do outro é sempre melhor e o dele é sempre pior. Eu costumo dizer para os meus discípulos que eu não espero que eles me entendam. Por que eu não espero que eles me entendam? Nenhum deles está onde eu estou. Então eu nunca cobro deles compreensão. Eu estou numa situação que ninguém entende. Não entende. Então eu não vou gastar minha energia tentando cobrar do outro. Você tem que me entender. Não tem, ele não vai entender. Eu estou numa situação, num nível de complicação de vida, que ele não vai entender. A minha esperança é que eles venham para onde eu estou e aí vão me entender. Quando acontecer, eles vão me entender. Antes disso, eles não vão me entender. Acontece, por exemplo, num caso que eu estou resgatando aqui na memória, eu atendi um pastor, ele andou comigo na minha adolescência e juventude, a gente frequentou a mesma igreja, e naquele período, ele era um dos que encabeçavam todo o movimento contra o pastor presidente, o pastor da igreja que nós frequentávamos. E todo movimento que tinha contra o pastor, ou ele estava encabeçando, ou estava lá no meio. Eu atendi ele, numa época. E ele me disse assim: Josimar, agora eu estou pastoreando. Eu atendi ele há algum tempo, estive com ele um tempo antes dele morrer. E ele me contou o seguinte, ele disse: Josimar, lembra que eu protestava muito contra o pastor? Por causa disso, e disso, e disso, e disso, e disso. Ele disse para mim: eu só entendo o que ele vivia agora que eu estou pastoreando. E eu percebo que muitas das decisões que ele tomava era por causa das tensões que eu estou sofrendo agora. Mas naquela época eu não tinha a menor ideia. E aí você está pensando assim: opa, pô, agora você sabe, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Todos nós somos assim. O mundo é sempre interpretado sobre o ponto de vista de onde a gente está. A gente não consegue ver o mundo de onde o outro está. E é por isso que eu tenho que aceitar que as pessoas são diferentes. Que o mundo delas é diferente, que a percepção delas é diferente. E entendendo as diferenças, então eu posso administrá-las. Mas a primeira coisa é aceitar. Então, aceitar e administrar as diferenças individuais. Algumas diferenças gerais, porque tem algumas diferenças que vão muito para o campo do indivíduo, mas tem algumas que são gerais. Por exemplo, temperamentos diferentes. Ds diferentes de Is, diferente de S, diferente de Cs. Diferente de D com I, diferente de D com S, diferente de D com C. E por aí vai. Temperamentos diferentes
jeito de lidar com a vida diferente. Quero manter a unidade? Quero. Então, eu tenho de aceitar a diferença. Então, administrar a diferença. Outra diferença que é geral, gênero. Homem é diferente de mulher. E eu sei que toda vez que a gente fala que homem é diferente de mulher, sua cabeça logo pergunta assim, mas e os LGBT? LGBT tem outras siglas. LGBT, ABCD, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, XZ. Você fica pensando assim, mas tem os homens, tem as mulheres, mas tem... Não tem. Eu estou falando de diferença de gênero. Eu não estou falando de diferença de opção sexual. Um homem pode ter a opção que ele quiser na vida dele. Uma mulher pode ter a opção que ela quiser na vida dela. A vida é dela. Não tem nada com a vida dela. Mas que tem homem, tem mulher, tem homem, tem mulher. Ponto, falei. O conjunto que acompanha o homem enquanto ser masculino, estou falando de tudo que o organismo dele produz, torna ele um indivíduo diferente em relação ao outro. Totalmente diferente em relação ao outro. Mas a opção sexual dele é homossexual. Não muda nada, ele ainda tem um corpo de homem e que tem um conjunto de relações que são diferentes. A mulher, ela tem opção homossexual, ela ainda tem um conjunto de mulher. Essas diferenças, gente, fazem diferença no relacionamento e faz uma diferença na unidade, que é um fenômeno. Há alguns anos, mandaram um e-mail para mim, e salvo pelos palavrões que tinha no e-mail, eu adorei a ideia. Eu tenho certeza que aquele palavrão foi escrito por uma mulher. Absoluto. O e-mail estava escrito em letras enormes e em vermelho. E ele dizia assim: você está cansado de... E aí começou a colocar características que os homens falam mal das mulheres. Está cansado de nhenhenhen, está cansado de feminilidade, está cansado de TPM, está cansado de menstruação, e foi botando uma lista de coisas. Está cansado, está cansado, está cansado disso, está cansado daquilo, e depois do cansado de cada coisa, colocava uma reticências. Está cansado disso, está cansado daquilo, está cansado daquilo, está cansado daquilo. No final, colocou bem enorme, assim, casa com homem, e um palavrão. Fora o palavrão, eu gostei da ideia. E vou te contar por que eu gostei da ideia. Porque você quer casar com uma mulher? Então, leva o pacote. Você quer casar com um homem? Leva o pacote. Homem, pelo amor de Deus, pare de tentar fazer a sua mulher ser um homem. Ela não é um homem, ela é uma mulher. Mulher, para de tentar fazer seu homem ser um maricas. Ele é um homem. Deixa o homem ser homem em paz. Aceitar e administrar as diferenças individuais. Temperamento, gênero. Se você contratou um homem para fazer um determinado serviço, espere que ele faça aquilo como homem. Você contratou uma mulher para fazer um determinado serviço, espere que ela faça aquilo como mulher, é o que ela é. Se cria o quê? E outra diferença que também é generalizada é a diferença no condicionamento. Pessoas que vêm de uma determinada família trazem consigo um determinado condicionamento. Pessoas que vêm de uma outra família trazem consigo um outro condicionamento. Quer viver com essas pessoas? Aceite o condicionamento dela. Ela é assim. Pastor, mas a gente pode mudar as coisas. Claro que pode. Mas você quer viver em unidade? Para de pensar em mudar as coisas e começa a
a aceitar as coisas. Se você quiser ver em unidade. Mas um paradoxo maravilhoso é que pessoas que foram aceitas como são, elas têm muito mais energia para mudanças do que pessoas que não foram aceitas como são e são pressionadas para mudar. Pessoas pressionadas para mudar, elas têm de gastar energia administrando a pressão e sobra pouca energia para mudar. Registrou isso? Pessoas que são pressionadas para mudar têm que gastar energia para administrar a pressão e sobra pouca energia para mudar. Pode notar que pessoas que falam da própria mudança, em geral, ela começa dizendo: eu estive em tal situação e fulano me aceitou como eu estava, e então eu mudei. Faz sentido? Então, para que a unidade aconteça, é preciso administrar temperamento, gênero e condicionamento. E algumas vezes não, todas as vezes, a combinação desses elementos gerais, por si só, já torna o indivíduo único. E aí ele ainda traz os complementos que é só dele ainda. Sexto desafio. Sexto desafio. Entender e atender o próximo em amor. Entender e atender o próximo em amor. Por que entender antes de atender? Porque eu não quero que você vire refém dos desejos e manipulações do outro. Se você quer realmente ser instrumento de Deus na vida do outro, antes de atender, é preciso entender. Por que é preciso entender? Porque muitas demandas que as pessoas trazem para a gente atender, porque a gente é o próximo, principalmente depois que as pessoas escutam falar sobre unidade, as pessoas manipuladoras, elas são capazes de usar até a unidade para te manipular. Ela quer tirar algo de você, então ela chega perto e fala assim: eu estou prestes a quebrar a unidade. Não estou aguentando. Pelo amor de Deus, você me ajuda. Ou seja, fique com medo de eu quebrar a unidade e faça as minhas vontades. Pessoas manipuladoras fazem isso com qualquer coisa. Então, antes de atender à necessidade do outro, entenda se essa é a coisa certa a fazer para ajudar essa pessoa, e se o que você vai fazer vai realmente ajudar essa pessoa, ou se o que você vai fazer, na verdade, vai destruir a vida dela. Uma pessoa, por exemplo, viciada em crack, quando ela bate na sua porta para conseguir dinheiro para a próxima dose, ela faz qualquer negócio. E aí, você tem que se perguntar se essa é a melhor coisa mesmo. Então, eu não posso só atender ao outro, porque senão eu vou virar escravo, eu vou virar refém dos desejos e manipulações do outro. Eu preciso entender e atender em amor. Quando Paulo fala de amor, em 1 Coríntios 13, ele diz que o verdadeiro amor não folga com a injustiça, ou ele não se alegra com a injustiça, ele só se alegra com a verdade. O que significa isso? Significa que eu não posso, na desculpa do amor, dar ao outro algo que vai fazer mal para ele, que vai destruir a vida dele, que vai afastar ele da luz. Eu não posso, porque isso não é amor. O amor não atende aos desejos do outro só por causa dos desejos do outro. Ou o amor não atende aos desejos do outro só para que o outro olhe para ele suspirando. Porque o amor shakespeariano não quer cuidar do outro.
O amor shakespeariano quer se sentir bem à custa do outro. Eu amo você porque você me faz bem. Eu quero você para mim. Porque quando eu estou com você, eu estou mais feliz. Quando ele vai falar de amor, ele fala mais eu na declaração de amor dele do que você. Porque é o eu que conta. Eu estou com você porque eu estou bem, eu estou com você porque eu estou feliz, eu estou com você porque você me ajuda, porque você me dá colo, porque você me carrega, porque você faz isso por mim. O eu é que está no centro do negócio. Mas esse não é o amor bíblico. O amor bíblico é o amor de 1 Coríntios 13. Quer entender amor bíblico? Leia 1 Coríntios 13. É um amor que eu aceito pagar o preço para você ficar bem. Eu aceito ficar no prejuízo para você ficar bem. Você é o centro, não eu. Por isso, para investir na unidade, eu preciso entender e atender o próximo em amor. É o amor, é o bem-estar do outro que é o centro da coisa. E muitas vezes, para que o outro fique bem, ele tem que ficar mal. Eu sei que é um paradoxo. Mas é exatamente isso. Às vezes, para o outro ficar bem, ele precisa ficar mal. Eu me lembro de várias vezes pessoas saírem do meu gabinete, e aí ela vai saindo assim, segura a maçaneta. Eu vi essa cena várias vezes. Abre a porta, como quem vai sair, dá uma olhadinha para trás e diz: eu estou saindo pior daqui. Paradinha de efeito. Sabe o que estava nas entrelinhas? Você não conseguiu fazer eu me sentir melhor. A questão é justamente o em amor. Às vezes, a melhor forma de ajudar uma pessoa é fazer ela se sentir muito mal. Faz muito pouco tempo que uma pessoa me disse assim: pastor, toda vez que eu vejo essa cena, eu me sinto culpado. Ela esperava que eu dissesse: ah, não. Eu disse: você tem toda a razão. A culpa realmente foi sua. Porque eu não estava naquela situação para fazer ela se sentir bem. Eu estava naquela situação para resolver a vida dela. E na situação que aquela pessoa estava, se eu desse desculpa para ela, ela ia afundar. Ela precisava da dor, da culpa, para servir como ferramenta de resgate. Foi isso que eu dei. Ela não ficou melhor. Às vezes, a gente tem de entender que o melhor para o outro é o pior. É o que vai salvar a vida dele. Ah, mas dói mais em mim do que nele. Que bom, é uma demonstração de amor. Você está sentindo dor pelo outro. Eu não posso fazer isso com fulano porque dói em mim fazê-lo. Isso é egoísmo. Dói em mim, mas precisa ser feito? Precisa. Eu posso sentir dor para o bem do outro? Posso. Isso é amor. Então é preciso entender e atender em amor. Não vou fazer isso para o outro ficar bem comigo. Aliás, uma das coisas que vocês vão encontrar por aí são pessoas que não ficaram bem comigo, porque elas fizeram um plano, trouxeram o plano para mim e eu disse: vai te fazer mal. Mas pode ir, mas vai te fazer mal. Quando o pai do filho pródigo recebeu o filho falando assim: pai, me dá minha parte da minha herança. Sabe qual era o impulso emocional daquele pai? Sabe por que eu sei? Porque eu sou pai. Sabe qual era o impulso emocional daquele pai? O impulso emocional do pai era falar assim: do nada, fica aí, quieto, faz, que você vai para lá só destruir sua vida. Mas sabe o que aconteceria com aquele pai se ele tivesse segurado o filho?
o filho ia ficar dentro de casa, se sentindo horrível em relação ao pai, criando uma sabotagem e um ódio do pai. Mas hoje, mais amanhã, ele iria assim mesmo. Mas, quando ele fosse, ele iria com uma amargura 10 vezes maior do que aquela que ele estava sentindo naquela hora. E o resultado é que um dia ele ia comer comida de porco de qualquer jeito. Só que ele não ia se lembrar que papai é bom. E eu posso voltar porque ele está lá. Ele não mudou comigo. Ele ainda é o mesmo pai bondoso de sempre. Quando você não dá para o outro o que ele precisa, você dá para o outro alguma coisa que faça ele gostar de você, você não está amando ele. Às vezes o que você vai dar para o outro vai fazer ele te odiar. Mas é o que ele precisa. Dê assim mesmo. Toca na pessoa do lado e fala para assim, dê assim mesmo. Por último, e agora nós terminamos, eu vou falar esse, vou fechar minha Bíblia. Vencer a malícia e aceitar a ingenuidade. Vencer a malícia e aceitar a ingenuidade. O que é malícia? Malícia é uma tendência que vem com o ser humano. Uns mais, outros menos. A malícia vem desde o Gênesis. Então está na genética humana. Alguns vêm naturalmente com mais malícias, outros vêm naturalmente com menos malícia. Mas a malícia pode ser ampliada pelo treinamento ou pode ser reduzida pelo treinamento. E a malícia consiste na capacidade de procurar e ver o pior do outro. Pessoas muito maliciosas estão sempre vendo nas situações a manifestação do pior do outro. Em geral, as pessoas espertas, lembram da sabedoria que eu falei de manhã? Tem a sabedoria e tem a esperteza. Pessoas que não são sábias, que são espertas, se gabam de ser maliciosas. Pessoas espertas acusam os ingênuos de não terem malícia. Você provavelmente, se tem um pouco de ingenuidade em você, já ouviu alguém apontando o dedo para você e falando assim, também você não tem malícia. Gente, pelo amor de Deus, a vida não é assim não. Você não tem malícia, tem que ter malícia, gente. Toque numa pessoa do lado e fala para ela assim, não tem que ter malícia. Escuta, eu sei que a nossa cultura, a nossa filosofia diz para nós que malícia é uma ferramenta de sobrevivência, mas eu estou te contando, malícia é uma ferramenta de autodestruição interna e malícia é uma ferramenta de destruição de relacionamento. Pessoas maliciosas estão sempre na defensiva, se protegendo contra o outro. E aí o outro não entra, não se relaciona, não abençoa. Mas eu vou te dar um argumento melhor a favor da ingenuidade contra a malícia. Eu vou te dar uma fala de Jesus. Porque contra os argumentos de Jesus, ninguém dá conta. Jesus disse assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu vou repetir. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sabe o que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer com isso que gente ingênua consegue ver Deus em ação. Enquanto gente maliciosa fica igual aqueles meninos peraltas, metido a sabido, que vão no show de mágica, em vez de curtir a mágica, em vez de curtir o show, ele fica tentando descobrir aonde que o mágico guardou e escondeu a moeda. Ele fez uma mágica, tirou a moeda da orelha do menino, tirou nada, tirou moeda nenhuma não, aquela moeda
Ele guardou no relógio. Estava no relógio, aí na hora que ele foi botar a mão na sua orelha, ele passou no relógio primeiro e pegou a moeda e falou que estava na sua orelha. Mágico nada. Gente maliciosa não consegue curtir o show. Ainda tira a graça do outro. Porque gente maliciosa, ele não consegue ficar com a malícia só para ele. Ele tem que plantar a malícia, a desconfiança no coração do outro. Olha, queria te falar não, mas aquele seu marido não engana ninguém. Não, meu marido é fiel. Você não tem homem fiel hoje em dia, não. Ele não consegue ficar com a malícia só para ele. Tem que plantar a malícia no coração do outro. O outro não pode ser feliz e em paz. Deixa eu te contar uma coisa. Gente ingênua é mais feliz que gente maliciosa. Sabe por quê? Porque gente ingênua vive cada dia como um dia maravilhoso. E quando as coisas complicam, ele vive o dia complicado como se fosse aquele dia só. Gente maliciosa, ele está sempre vivendo o dia bom, esperando que aquele pode ser ruim. Então ele viveu o dia bom como ruim. Aí teve outro dia bom, ele viveu como ruim também. Quando o dia ruim chega, ele fala assim, eu sabia. Aí ele viveu ruim como ruim. Ele viveu todos os dias ruins, inclusive o ruim. Gente ingênua vive melhor. Muito melhor, é mais saudável, está tranquilo. Um mito, que eu entendo como mito, baseado nos meus relacionamentos, nas minhas pesquisas. Eu estou sempre lendo gente o tempo todo. Baseado na minha percepção, é mito aquele sentimento que os maliciosos têm de que os ingênuos são enganados mais facilmente. De que pessoas ingênuas caem mais facilmente nos golpes. Essa é a principal desculpa dos maliciosos para continuarem maliciosos e para defender a sua malícia, para se manter malicioso. Os maliciosos dizem assim: você é muito ingênuo, por isso as pessoas te enganam. Na minha experiência, eu vejo que os maliciosos e os ingênuos são enganados nos golpes tanto quanto. O ingênuo cai no golpe de bondade e o malicioso cai no mesmo golpe de interesse. Todo golpista 171 sempre começa o golpe produzindo no outro, que ele quer que seja vítima dele, um interesse. Nenhum golpista começa o golpe apelando apenas para a bondade da pessoa. Ele apela sempre para um interesse. Olha, se você cair no meu golpe, não é assim que ele fala, né? Mas é isso que ele quer dizer. Se você cair no meu golpe, você vai ganhar bastante. O ingênuo normalmente não faz muita questão de ganhar bastante. Ele entra pensando assim, tadinho, ele está precisando de ajuda, né? Vou ajudar. E ele cai. Mas o malicioso também cai querendo levar vantagem. Os dois caem no mesmo golpe. Mas o ingênuo, depois que ele cai no golpe, e você mostra para ele, tá vendo? Caiu no golpe. O ingênuo pode falar assim, não, mas eu queria mesmo ajudar ele. E eu ajudei. E Deus sabe. Está resolvido para ele. O malicioso vai passar umas 2 semanas se roendo de raiva. Raiva que vai dar problema no aparelho digestivo, vai dar problema no sistema nervoso. Estou te falando, gente, ser ingênuo é melhor. Seja ingênuo. Se na minha ingenuidade eu promovi a unidade e fui enganado, que bom, eu promovi a unidade. Mas não deixa os maliciosos te enganarem e te dizerem que você é enganado porque é ingênuo. Não, todo mundo é enganado. Todo mundo passa dificuldade. Todo mundo cai num conto ou outro, uma hora ou outra. Todo mundo é roubado. Todo mundo esquece as coisas. Todo mundo acontece. Com o ingênuo e com o malicioso. Mas Jesus não falou do malicioso, bem-aventurados os maliciosos, porque eles verão a Deus.
E Jesus falou dos ingênuos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles vão ver Deus agindo. Sabe por que os puros de coração veem Deus? Porque quando o milagre acontece, o ingênuo só se alegra. O malicioso fica tentando descobrir se aquilo foi Deus mesmo. A gente que é ingênuo vive melhor. A unidade não suporta a malícia. Pessoas que cultivam a malícia tendem a ser o pivô o tempo todo de quebrar a unidade, porque ela está sempre vendo a má intenção do outro. Às vezes tem, às vezes não tem. Eu tenho uma política comigo: sempre acreditar no melhor do outro, até que fique completamente provado o contrário. É claro que quando ficar provado que o outro não está com boa intenção, aí já não é mais ingenuidade, é falta de senso. Descobrir que o outro está com má intenção, tem que agir à altura da má intenção dele. Mas até que fique provado que ele está com má intenção, eu acredito no melhor dele. Eu vou te contar que Deus intervém por causa da unidade, e na minha vida acontece assim. Algumas pessoas que estavam com má intenção, por causa da minha ingenuidade, no andar da carruagem a intenção dela muda. Estava com má intenção, mas muda e fica com boa. E todas as pessoas que me disseram assim: pastor, fulano está com má intenção, ó, cuidado com fulano. No final das contas, eles voltam para mim e falam: pastor, fulano, eu me enganei com fulano, ele não estava não com má intenção. Estava, mas mudou a intenção no andar da carruagem. E não importa, porque eu estou querendo unidade. Outras pessoas, no andar da carruagem, elas não mudam a intenção delas. Na verdade, algumas pessoas começam com má intenção e a má intenção delas vai aumentando, aumentando, aumentando. Não é problema meu, é problema de Deus. E eu vou te contar uma coisa: Deus sempre intervém, sempre, todas as vezes. Não houve uma vez que Deus não interviu para me salvar. A vida do ingênuo é uma vida de risco. É igual menino simples andando no parapeito do prédio. Em vez de andar assim, ele anda assim. Feliz. É super perigoso. Essa é a vida de gente ingênua. Mas Deus está lá. E ele chega no final bem, saudável, funcionando. Eu estou descrevendo minha vida para você. Eu estou o tempo todo em perigo. Mas a parte boa é que eu nunca vejo. Já assistiu um filme antigo chamado A Vida é Bela? Quem já assistiu esse filme? Então, aquilo é ingenuidade. Eu recomendo. O filme, ele é um pouco pesado, porque ele se passa na Segunda Guerra Mundial, e ele conta a história de um garoto que foi levado para o centro de concentração junto com o pai judeu. E o pai judeu brinca com o menino e convence o menino que ali no campo de concentração eles estão jogando um jogo e vai ganhar o jogo quem for mais durão e conseguir se esconder dos soldados que se vestiam. Não deixa eles te verem. E seja duro. Não vai ficar por aí chorando, deixa ninguém te pegar sendo mole, não. O menino brincou, feliz, no campo de concentração, o tempo todo. Como várias pessoas não assistiram, eu não vou contar como é que termina.
Ó, a Paulinha está falando que tem na Netflix. Então, deixa eu te contar. Você pode dizer assim, mas pastor, no final vai dar ruim? Então eu não quero. Então eu queria te contar que se você for malicioso, no final vai dar ruim também. A diferença é que o ingênuo vive bem enquanto não dá ruim. E quando dá ruim, o ingênuo tem mais energia para lidar, porque ele esteve bem acumulando energia boa. No dia em que a coisa complica, ele tem energia para lidar com aquilo, porque ele estava bem. O malicioso, ele vai acumulando tensão com medo. No dia que a coisa dá ruim de verdade, ele não tem energia nenhuma para lidar com o problema, porque ele não está bem. A unidade precisa de gente ingênua, gente boba mesmo. Mas a parte boa é que Jesus falou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles vão ver Deus em ação. Deus vai intervir e vai salvá-los. Se você é ingênuo e sente vergonha disso, está na hora de parar de sentir vergonha de ser ingênuo. Se você é malicioso e sente orgulho disso, está na hora de parar de sentir orgulho. Porque malicioso não é bom. Não é. É falsa a sensação de segurança que a malícia produz. Falsa, completamente falsa. Pura mentira. Ser malicioso não te torna mais seguro. Ser malicioso torna você mais tenso. Só isso. A unidade abre os céus. A unidade acessa a unção de Arão. A unidade acessa a bênção do irmão. A unidade tem as chaves que abre e fecha nas regiões celestiais. A unidade supre sua carência emocional. E a unidade tem um preço. E a unidade só tem um preço porque gente é um bichinho difícil de criar em casa. Eu quero orar com você para que Deus te dê capacidade para se relacionar. Abraça essa pessoa e ora com ela. Ora para que Deus dê para ela capacidade para se relacionar. Porque nós não somos capazes de nos relacionar. Nós precisamos de intervenção divina. Nós precisamos de intervenção divina para a gente conseguir se relacionar. Senhor, eu oro por todos nós. Eu oro para que a unção venha. Eu oro para que o Senhor cure as feridas que nos atrapalham de relacionar. Eu oro para que o Senhor vença em nós os vícios de comportamento que nos atrapalham de se relacionar. Eu oro para que o Senhor interfira e nos trate, porque nós precisamos aprender a arte do relacionamento. Nós precisamos aprender a viver bem com a gente mesmo e com o outro. A gente precisa aprender a viver em unidade, para que o sobrenatural seja liberado sobre nós, para que a vida de Deus flua poderosamente sobre nós, para que a gente viva melhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a poderosa graça do Senhor se manifeste sobre nós, que sejamos tratados para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.